Eu estou de volta aqui para fazer aí uma rápida análise do que é essa campanha, né, que é vexatória, todo mundo já sabe, todo mundo já falou, 4 pontos em 24. O Cruzeiro precisa, neste momento, vai precisar priorizar o Campeonato Brasileiro, hein? Estou falando isso com muita seriedade e com muita preocupação. Vendo esse bando jogar em campo, não tem outra coisa a fazer a não ser o Arthur Jorge priorizar o Campeonato Brasileiro. Um novo rebaixamento, ele vai sangrar muito mais do que uma eliminação em Copa Libertadores, do que uma eliminação em Copa do Brasil e por aí vai. Copa do Brasil depende até de quem o Cruzeiro vai enfrentar no sorteio, né? Então, é uma situação muito preocupante. Véio. São 8 jogos, quase metade do turno e o Cruzeiro tem 4 pontos. E a vergonha, ela devia ser de todos, de todos. O Wesley Carvalho, a entrevista foi assim, abaixo da crítica, né? Porque não dá pra gente considerar que o Cruzeiro jogou bem essa partida contra o Santos, né? E o Cruzeiro ainda vai ter adversário bem difícil neste turno do Brasileirão, hein? Até agora, o que o Cruzeiro enfrentou aí, a maioria, adversário bem acessível e não conseguiu pontuar. E o que eu tenho visto, né, de acontecimento aí neste Cruzeiro, ganhou o Campeonato Mineiro, fez boa campanha no ano passado, isso aí já esquece, véio, esquece. O Campeonato Mineiro, ele não tem que ter nenhum valor em nenhuma avaliação, em nenhuma análise, véio, a não ser uma fala que ele disse, o Wesley Carvalho, de que o Cruzeiro priorizou o Campeonato Estadual, né? E aí, estavam falando outra coisa, né? Até aquele momento, por mais que as atitudes que a gente viu aí, elas confirmem que realmente o Cruzeiro foi ao limite para ganhar o campeonato estadual e tá um time morto fisicamente, destruído fisicamente e tendo que ser recuperado agora e vai ter muito trabalho aí o Arthur Jorge. O que eu acho que falta também a diretoria do Cruzeiro, né, e aí todos, desde quem é o dono, né, que é o Pedro Lourenço, passando pelo Pedro Júnior, o Bruno Spindel, que o Valu disse, né, a cobrança, ela precisa ser muito firme, muito forte e tratar o grupo de jogadores do jeito que ele precisa ser tratado. Se você tiver uma relação muito próxima, e é isso que aparenta ter hoje o Pedro Lourenço com os jogadores do Cruzeiro, você não vai conseguir cobrar do jeito que tem que cobrar. Quando o William vai para uma rede social pedir desculpas por uma coisa que repercutiu muito mal e repercutiu mal porque deveria ter essa repercussão exatamente, e na véspera de um jogo você posta a imagem de um jogador sorridente com o dono também sorridente numa foto, sendo que aquele jogador foi alvo 2 dias atrás de uma crítica muito dura por parte do torcedor e uma crítica merecida pelo que ele fez, você está passando uma outra imagem, né? Não é a imagem que deveria ser passada neste momento. Isso para citar apenas um dos fatores. Quando você tem um elenco de mais de 25 milhões de reais por mês e que ele te entrega 4 pontos em 24, véio, pode estar... a cobrança pode estar sendo feita, mas está sendo feita da forma errada. Véio, porque não tem explicação alguma para esse time do Cruzeiro. Não podia estar... não podia chegar em 24 pontos em 24 possíveis, mas 4 em 24, se essa turma aí não tiver condição de fazer 10 pontos em 24, como a maioria tem aí na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Aí é caso de, no meio do ano, ter que reformular o elenco por completo, né? Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, quando o Valu diz, e foi muito bem, Valu, sobre... porque a imprensa, isso o Wesley Carvalho falou, foi outra fala muito ruim. A imprensa colocou o elenco como... O elenco ele precisa ter o peso do peso que ele ganha. E ganha muito, né? E ganha muito. Alguns não estão merecendo, né? Ou muitos não estão merecendo, mas eles ganham muito. Agora, que a imprensa colocar o elenco como um elenco... muito bom e que vai brigar por tudo. Se isso traz uma pressão, meus amigos, vocês estão em outra profissão. Véio. Vocês precisam estar em outra profissão, né? Não tem que estar em campo de futebol, ganhando milhões e milhões, e vão ser cobrados para isso. E quem disse muito isso claramente foi o Bruno Spindel, né? Que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Então, as coisas no Cruzeiro seguem muito tranquilas para uma situação que é emergencial.
o Cruzeiro está na zona de rebaixamento e daqui a pouco já vai ter que fazer sequência para sair de zona de rebaixamento, sequência de vitórias. Hein? O sinal de alerta já devia ser ligado há muito tempo, né? Demoraram a trocar o comando técnico, hoje tem um Cruzeiro aí aos pedaços e o Arthur Jorge chegando, com a gente depositando uma expectativa muito alta de que ele vai fazer um milagre. Véio. Porque nessas condições de jogo meio final de semana, ele vai ter que ser milagreiro. Acredito muito no trabalho dele. Acho que em pouco tempo a gente já vai ver uma resposta positiva. Mas o que está sendo entregue para ele, né, é o resto do resto. Né? 4 pontos em 24, velho. Não teve nenhum outro técnico que pegou um trabalho tão destruído assim. E é o que o Arthur Jorge vai pegar. E eu quero agradecer aqui a Deus pelo Arthur Jorge por ter aceitado essa condição. Viu? Sei que vai ganhar muito bem também. E será cobrado para isso num futuro, para colocar esse time no jeito. Mas se o Arthur Jorge não aceita, pessoal, já podia assinar aí o destino ao final da temporada. Então, pegar firme aí nesses dias. E outra coisa, sei que trabalhador merece folga. Pela programação, tem 2 dias ali de folga. A de terça-feira já deveria ter sido cancelada. Um time na zona de rebaixamento, com 4 pontos em 24. Zona de rebaixamento não, né? É o lanterna mesmo do campeonato. O Remo, que não tinha vencido, venceu também. Agora venceu a primeira e deixou o Cruzeiro sozinho na lanterna. Nem companhia tem na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então, jogador precisa de ter folga? Vai ter uma, segunda-feira. Terça-feira tinha que estar todo mundo na Toca da Raposa 2. Não sei se o Arthur Jorge se teve uma consulta, inclusive, né, ao Arthur Jorge, ó, a programação aqui, por algumas viagens aí recentes, estamos colocando aqui 2 dias de folga. Dá para negociar essa folga aí também. Ó, quando melhorar, num espaço aí, dá 2 dias, ou vai ter férias já, né, já, modo de dizer, né, daqui 2 meses. Então, ou talvez deveria partir do próprio grupo também, né? A folga é importante, sim, a de segunda-feira. A de terça, todo mundo deveria, né, querer estar com o novo técnico já na Toca da Raposa 2, viu? Candidatíssimo ao rebaixamento, inclusive, porque é um catado que a gente vê em campo, não tem absolutamente nada que se aproveita desse trabalho do Tite. E o Wesley Carvalho, olha, com todo o respeito ao profissional, mas não consegue fazer o mínimo todas as vezes que é acionado. Foi assim no ano passado e dessa vez de novo. Profissional extremamente conservador, que morre com substituições aí dentro do jogo e que quando as faz ali já na reta final, realmente assim, eu não esperava ver, nossa, o Barcelona do Guardiola no auge, mas é impressionante como nada se aproveita do trabalho do Wesley Carvalho também. Cruzeiro que é um catado em campo, é um nada em campo, não tem organização para atacar, não tem organização para se defender, é um time que realmente merece escutar o que escutou do seu torcedor hoje, que, aliás, fez uma belíssima festa, né? Parabéns ao torcedor do Cruzeiro, que compareceu em grande número. Você não vê estádio cheio, igual a gente viu o Mineirão hoje, de equipes que estão em brigas muito mais dignas do que nós dentro do Campeonato Brasileiro. E esse é o Cruzeiro deixado pelo Tite, né? Esse é o Cruzeiro da convicção do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior no trabalho do Tite, do seu filho, do seu preparador físico, que esperou aí 90 dias para interromper um trabalho que com 45 a gente já viu que não ia dar em nada. Esse é o Cruzeiro, que ainda se safa de não sair com uma derrota. É um impedimento, assim, extremamente ajustado. A imagem que a gente tem de primeira, assim, do lance, na minha opinião, não estava impedido. Aí depois as linhas são traçadas, tenho certeza que vai ter discussão, talvez apareçam outros ângulos, mas, assim, é ajustadíssimo que o Cruzeiro não sai hoje do Mineirão com mais uma derrota, sofrendo mais um gol. E, aliás, Matheus Cunha, mais uma vez, muito mal no lance, né? A culpa não é só dele, não, mas é impressionante. A única bola que vai no gol, ele aceita. Então, assim, o Arthur Jorge vai ter um trabalho extremo, tá fazendo uma viagem muito longa, né, para chegar a Belo Horizonte. Tenho certeza que tá muito cansado, que possa ter uma ótima noite de sono, descansar, porque, olha, imagino que terça-feira vai estar na Toca para trabalhar. O que vai ter de trabalho esse homem, com a sua comissão técnica, para recuperar esses atletas em todos os sentidos possíveis e imagináveis, físico, técnico, tático, mental, psicológico.
o Cruzeiro é um nada em campo. O Cruzeiro é o pior time do Campeonato Brasileiro, 20º colocado, lanterna, o único que ainda não venceu, pior defesa, pior saldo de gols. E em campo o que a gente vê é um bando de jogadores extremamente experientes, em idade de auge e que não conseguem assumir responsabilidades em momentos difíceis. Pelo contrário, é um time que se esconde do jogo, é mais uma atuação paupérrima do Matheus Henrique. Eu tô há quase 2 anos esperando o Matheus Henrique estrear com a camisa do Cruzeiro. Fabrício Bruno e Vidalba não são sombra dos jogadores que nós sabemos que eles são. E eu sei que nem tudo é culpa deles, mas, gente, responsabilidades precisam ser assumidas individualmente também. Se você tá mal, faça o simples. Não é possível que Fabrício Bruno e Vidalba vão ficar tentando armar as jogadas do Cruzeiro o tempo todo. O time já faz uma força, assim, absurda para jogar e ainda vê os seus zagueiros armadores fazendo o que fizeram hoje. Gerson também uma partida apagada, ele no meio-campo precisa aparecer mais. Matheus Pereira muitas vezes se descontrola, se desconecta do jogo com muita facilidade. Christian Arroio muito abaixo do que a gente precisa. E o Neiser, que é um garoto, teve as suas oportunidades, mas hoje não conseguiu concluir bem. Wesley Carvalho, mais uma vez, demora a mexer, quando mexe é extremamente conservador, o empate não nos servia, parece que o treinador do Cruzeiro não entendeu isso, extremamente conservador e lento nas suas mudanças, e acima de tudo o que a gente vê é mais um resultado péssimo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, até o Remo, hein? Qual será que é a diferença da folha salarial, Léo Campos, do Remo para o Cruzeiro, né? Pega aí o elenco do Remo e o elenco do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro não conseguia fazer um pouquinho melhor, gente? Eu sei que falta primeiro volante, falta zagueiro, falta um ponta mais pronto. Eu sei disso tudo. Mas olha o time do Remo e o do Cruzeiro. Será que não dava para a gente fazer um pouquinho melhor? Será que não dava para ter uma vitória, uma mísera vitória nessa sequência de 8 jogos que o Cruzeiro teve? Quiçá a sequência mais acessível do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tá? Daqui para frente, jogos muito mais difíceis e o Cruzeiro se perde aí pelo caminho. Hoje a briga dessa turma é para fazer 45 pontos e não destruir tudo que foi construído até aqui com muita dificuldade pós 2022 ali, pós momento SAF, que era colocar esse time de volta na Série A, se manter e para poder brigar por coisas maiores. Hoje a briga é essa. Deus abençoe que daqui a 10 dias, Cruzeiro diante do Vitória, faça um bom jogo, vença, a gente comece a ver um time em campo. Mas eu tô muito assustada com o que eu vejo dessa equipe do Cruzeiro, jogadores maduros que se mostram quase que como crianças em campo, parece um time de garotos, tamanha falta de personalidade, tamanho medo de jogar futebol, medo de aparecer como opção de passe. Então, assim, Arthur Jorge, que Deus te abençoe e que você faça um grande trabalho para recuperar essa equipe, primeiramente tirando dessa briga, porque hoje Cruzeiro briga muito firme, é contra a zona de rebaixamento. Impressionante como esse é o pior time que eu assisti na Série A de todos, vi todos até aqui. É o pior time que eu vi na Série A até aqui, é o Cruzeiro Esporte Clube. Impressionante. Eu espero que o que a gente está vendo incomode muito Pedro Lourenço e Pedro Júnior para que eles mudem o que precisa ser mudado dentro da Toca da Raposa 2, que vai muito além do comando técnico. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.